pessoal que eu tenho dado curso, fica todo mundo animelito, você segue de volta. Ai, que Muito bonito. bonitinho. Eu falei, não, gente, vou convidar a Helene para vocês poderem conversar com ela também, que as pessoas já me mandaram algumas dúvidas também. Ok? Mas eu já queria Olha, começar. estou aqui para vocês. Estou contente de Eu estar falei isso, eu mesmo. sempre digo isso, que você é super receptiva, que você é super disponível. E é incrível a gente ter você como a nossa mestre, a nossa grande mestre da terapia multidimensional, assim, tão próxima a Obrigado, gente, obrigada. sempre tão receptiva e carinhosa, né, com a gente. Te Muito agradeço muito. obrigada. Helene, eu queria começar a falar, até mesmo para Sim, contextualizar as pessoas, que nem todo com mundo que está certeza. aqui também conhece a minha história com a terapia multidimensional, né? Sim, vai falando, E eu falando. Eu queria estou... eu, eu queria Sim, começar a falar para introduzir, enquanto isso o pessoal também vai entrando, né? Porque algumas pessoas não exato. devem ter conseguido voltar. E Com você é a certeza. parte principal aqui que eles querem ouvir. Então eu vou só dando esse tempinho para eles entrarem. Tá bem. Eu queria começar dizendo do impacto, assim, da mudança que a terapia multidimensional causou na minha vida, né? Depois que eu Ah, conheci e que me tornei vocês chamam de formadora, né? Aqui no Brasil a gente chama de instrutor. É, eu aprendi tanto, Helene, assim, não só como profissional, como terapeuta, né? Eu aprendi muito para minha vida. E é o que eu falo muito para os meus alunos também, o tanto que a multi traz a gente para um estado de presença, de honra da nossa vida, né? Eu, quando era mais nova, criança, adolescente principalmente, eu tinha muito uma sensação de não pertencer aqui ao planeta Terra, né? hum, De encontrar formas de me conectar com o lado de lá para aliviar essa saudade, né? Da minha família, né? Minha família cósmica e de me sentir pertencendo a algum lugar. E por mais que quando eu conheci a Multi, eu já era terapeuta há um tempo, já vinha me trabalhando há um tempo, mas mesmo assim existia um espaço ali que ainda não era 100% feliz de estar aqui na Terra. E a ah, Multi me trouxe isso de uma maneira assim tão leve, tão gostosa, de entender que se fosse para eu ficar do lado de lá, eu ficava do lado de lá, né? Eu não precisava estar aqui. E trazer essa consciência de que o nosso papel aqui na Terra é trabalhar com esses seres de luz, né, para ancorar essa luz aqui, porque eles vão respeitar o nosso livre-arbítrio, né? Então a gente precisa estar alinhado com a intenção, focado com o nosso trabalho aqui. Então isso me deu uma paz, eu até me arrepio só de falar disso assim, é um bem-estar que traz, e isso é independente de ser uma terapia que eu trabalho com ela, né? É uma coisa da minha vida mesmo. E além disso, o tanto que a Multi me trouxe a sensação de confiança nessa guiança, né? Nesses guias que estão junto comigo, que estão me hum, levando para fazer o que eu vim fazer aqui. É, confiar na minha intuição, né? Que muitas vezes a gente fica naquela loucura, intuição. E os guias, eles trazem, a nossa equipe, eles trazem isso de uma maneira tão gostosa da gente receber. E talvez ainda principal, que apesar disso tudo ser muito maravilhoso, é o tanto que a Multi me ensinou a entrega, né? Ensina, né? Porque não é uma coisa entreguei agora tá tudo entregue, né? Mas uma coisa que a gente vai construindo no dia a dia, a, a entregar, inclusive, tudo que a gente já aprendeu, né? Tudo que é a gente já verdade. acessou e trazer essa sensação de humildade no processo, né? É É. muito lindo. E eu sinto muito, Helene, que a terapia multidimensional ela está muito no tempo divino dela, né? Assim, tá tudo muito fácil da gente acessar, inclusive, né? Essa Uhum. comunicação com o lado de lá. É verdade. E e eu sinto que assim, esse fato de a gente estar nessa transição planetária, né, nessa mudança de eras, né, a gente saiu da era de peixes, onde a gente era dos gurus, que precisava de um intermediário para alcançar Deus, e agora nessa era de aquários que a gente consegue, a gente teve esse convite para se conhecer mais, já né, nessa transição toda de eras, e quando a gente se conhece, a gente se dá conta que nós somos Deus, e que nós não somos só essa consciência aqui, né? Nós somos muitos deuses espalhados em muitas dimensões. E isso é muito maravilhoso, né? É muito É verdade. maravilhoso.
E apesar de que para mim e para a maioria, eu acredito aqui, né? Não sei vocês aí que estão assistindo, mas para mim foi uma coisa... a multidimensionalidade é um processo, assim, uma palavrinha, né? Que começou a mais entrar numa modinha há pouco tempo, né? As pessoas buscando, mas para você já é uma coisa que já vem, né? Já há muitas décadas e, né? Desde a década de 80, pelo menos, que foi quando você começou a canalizar a terapia multidimensional, e já é uma coisa para você que já faz parte do seu cotidiano. Então, eu queria que você falasse isso pra gente. Como que foi para você todo esse processo, né? De descobrir essa multidimensionalidade num momento que ninguém falava, né? Não era um assunto que estava ali nas lives do Instagram. E eu queria que você contasse pra gente como foi o seu processo, se apresentasse, enfim, falasse, tá em casa. Muito obrigada pelo convite, querida. É muito difícil lembrar, porque o tempo vai passando e a gente se lembra, mas não é, enfim, no fundo é a história da minha vida, né? E o primeiro e mais importante foi o contacto que eu tive com os mestres, os seres da luz, que tudo me ensinaram. E esse contato foi através da escrita. Eu comecei a escrever e todas as noites, depois dos afazeres, eu tinha só 2 filhos na época, mas era por mim uma paixão. E eu me sentava e escrevia horas sem fim, não vinha passar a noite deitada, dormia 3 horas, 4 horas, era mais do que suficiente porque a energia que eu recebia enquanto eu escrevia me transformava, então não tinha cansaço. Descobri a alegria, redescobri a alegria que a gente tinha como criança, mas em adulta, não, quer dizer, em adulta não tinha mais essa alegria. Alguém me perguntou de onde eu estou. Eu sou francesa, eu nasci em Paris, vivi mais de 40 anos na França e agora vivo em Portugal. Eu viajo com regularidade no Brasil desde o ano 2004. Mas na época, no início que eu viajava, eu vinha mesmo para dar workshop. O primeiro workshop que eu dei foi na Pax, em São Paulo, uma das instituições mais antigas que há no Brasil, muito boa instituição, e comecei a dar curso de ascensão lá. Portanto, o curso de terapia multidimensional não existia, porque no fundo, no início, eu só fazia terapia em atendimento para os clientes, mas nunca me passou pela cabeça que eu pudesse ensinar aquilo. Portanto, muitos anos depois, eu comecei a ensinar a terapia multidimensional. E não foi fácil para mim, porque tudo era inato, mas não foi um inato de nascimento. Foi um inato do contacto permanente que eu tinha através da comunicação, ou escrito, a maioria era escrito, ou através do coração, com os mestres e principalmente enquanto fazia atendimentos, é que me vinham as coisas, porque no dia a dia eu sou uma pessoa mais do que normal, quer dizer, eu não me apercebo de nada, se houver um ladrão do meu lado não me apercebe, não tem essa qualidade. Agora, quando eu estou em atendimento, eu estou concentrado no meu coração e abre-se um mundo diferente, mesmo diferente. Portanto, entrou na minha vida de fininha, como a gente diz, mas era tudo ensinamento dos mestres e o meu desejo de ajudar as outras pessoas que faziam, que eu fazia pergunta e a essa pergunta me respondiam através do coração, nananana, e eu ia fazendo, ia fazendo. Os meus professores são todos do outro lado do véu. Aqui eu acho que ninguém teria paciência comigo.
E então, eu acho maravilhoso poder ajudar outras pessoas que têm a paciência de me ouvir e de ficar e de avançar comigo e de ouvir os erros de português e de conviver e tudo assim. E tirando dúvida 24 horas, né? Não era só na hora da Ah, aula. para. Isso aí não para. Mas eu também desligo um pouco o telefone e o computador, porque senão não dá. Ai, Helene, muito bom. E me diz uma coisa, Helene, quando que você começou a se dar conta de que quem estava fazendo esse trabalho, né, do outro lado, era o seu duplo, né? E não essa sua consciência aqui, Helene, nessa Hum, terceira dimensão. E para você responder isso, queria também que você explicasse um pouquinho, porque provavelmente tem muita gente que não sabe quem é o duplo, né? Então, se você puder tá falar bem, um pouquinho. tá bem. É que a terapia multidimensional tive uma evolução durante mais de 20 anos. E no início, a parte que acontecia era PNL, Programação Neurolinguística, regressões de memória em estado de auto-hipnose para as pessoas clientes, e, e eu fazia essa parte e depois, no terminar daquilo, que eu achava muito cru, muito bruta, muito sem graça, voltar a reviver o sofrimento, reprogramar a mente, enfim, tudo isso é eficiente, muito eficiente, mas eu achava cru, muito dura para mim. E então eu fazia um pequeno momento que se chamava de energização. Nesse pequeno momento que eu chamava de energização, eu estava completamente guiado pelos mestres. E não foi logo que o duplo começou a trabalhar, porque no início eu que trabalhava, eu que emitia através do coração, e eu tinha um pau que tinha 2 metros de altura, na ponta dele havia um cristal que tinha construído depois de ter sonhado, né, com um ser que me deu esse pau, e esse pau se chama um bastão Atlante. Só soube depois quando eu desmanchei aquilo, mas mesmo assim eu trabalhei 10 anos com ele. Portanto, havia um movimento. Apesar de não ser eu que fazia o movimento, porque o pau parecia que fazia o movimento sozinha. E por que eu diz isso? E que eu sei disso? Evidente, e uma vez que eu pegava aquilo, ele começava a andar, mas as pessoas pensavam que era eu a andar. Só que às vezes me fazia andar de marcha atrás à volta da pessoa, o que é extremamente desconfortável e que eu não costumo andar de marcha atrás. Portanto, aí eu tinha toda a certeza que não era eu a empurrar o movimento, mas que se havia uma energia que circulava no pauzinho, que vinha de uma outra dimensão e que estava se ancorando na Terra. E levou 10 anos para ancorar na Terra. Através da circo, de um cristal, de cobre, ou tubeira de cobre, enfim. Uma cena muito importante. E quando eu vim a Portugal, lá não falava português, né? E se falava um pouco, uma mesa, uma cadeira, uma porta, um lençol, e não dá para fazer regressões de memória com esse vocabulário. Não dá para fazer programação neurolinguística com esse vocabulário. Portanto, no início tinha intérprete, mas depois, rapidamente, já não tinha intérprete. E as sessões, bem que diminuíram, porque eu tive que passar de um país por outro, nunca pararam. Eu fazia sessões à distância, já fazia, mas em presença nunca parou, porque cada pessoa que tinha tido resultado trazia uma outra pessoa. Era infalível, porque as pessoas passavam a palavra, por causa dos resultados. E aí um dia os guias me disseram, vai deixar de trabalhar com esse pauzinho, vai desmanchá-lo. O que eu fiz, desmanchei o pauzinho.
E aí tu vais trabalhar só no coração, mas aqui tu não vais mexer mais, jamais tu vais mexer. Portanto, começou realmente a aparição do duplo quando o meu coração estava maduro por isso. Olha, isso nem eu sabia. Enquanto ele não estava maduro, eu não estava maduro na minha evolução. A Terra não estava madura, os tempos não tinham acontecido, tudo tinha o seu tempo e o seu ritmo, e deu tempo. Eu me formar com os mestres para poder um dia transmitir a outros, mas isso foi muito depois que eu transmiti a outros, né? Portanto, estamos aqui antes do anos 2000, apenas antes do anos 2000, e eu começo a me sentar e não fazer mais nada. E aí que eu me apercebo e começo a ter uma maior consciência do que se passa na outra dimensão, que vou, mas não sou eu que vou, e que há uma coisa que acontece, mas eu estou aqui, não faço nada, e apercebo-me que isso, para poder pôr isso em palavra depois, levei 3 anos a poder, porque eu fazia sem saber explicar como você dirige o carro. Você dirige e faz muitas coisas que não dá para explicar, porque faça e pronto, já não sabe o que é que. Não é que a gente não sabe o que é que faz, mas quando a gente sai da escola, não sabemos conduzir, dirigir, só depois, né? Pela prática. Empiricamente a gente aprende. A gente. Tá bem? Então, é assim, tudo essa pergunta-resposta que existia durante os atendimentos me levou a compreender que a gente ia em outras dimensões, que havia muitos seres à volta do um ser que era eu que ia e que estava sendo treinado. E às vezes eu sentia vontade de acompanhar os meus guias, mas eles me diziam, não, tu ficas aqui, nós vamos fazer esse resgate e tu ficas aqui. Eu, mas eu quero ir, mas não. Você não tem o corpo da outra dimensão preparado para essa densidade ou essa energia. Você não pode ir, tem que ficar aqui. Nós vamos pescar e vamos o trazer de volta. E quando ele está assim com você, aí você continua o resto do tratamento. Eu ficava impaciente, inquieta, irritada, porque parecia uma criança. Mas eu entendi que não podia ir e de jeito nenhum tinha como fazer, né? E aí, no fim de alguns anos, me diziam, agora, dessa vez tu vens conosco. Eu estava felicíssimo, porque eu não sabia onde eu ia, mas sabia que ia com eles. Então era uma outra dimensão, era uma dimensão de uma outra matéria, era outro universo, enfim, são coisas de ficção científica mesmo. E, aos poucos, como eu estava sozinha, que não podia partilhar com ninguém essas aventuras, essas aberrações, né? Eu pensava que eu enlouquecia, porque tudo bem, tinha resultado. Tudo bem, quando eu estava fazendo os atendimentos, as coisas eram maravilhosas. Mas quando eu voltava ao dia a dia, que era o meu dia a dia do mais simples e que não tinha nada a ver com isso, aí não era coerente. E a minha cabeça fazia nós. Muitas vezes eu fiquei em pânico, porque não tinha como falar com alguém como hoje eu falo. Não podia falar disso com os clientes adoravam-me, mas não tinha como receptividade, compreensão, não tinha. E foi assim durante muitos anos, do limite da loucura, porque você avança sozinho no escuro, não tem noção que um dia vai ensinar, não tem, não? Só está avançando porque gosta, porque quer, porque gosta de curar, gosta de avançar com os mestres e deixa-se levar, né? No fundo, no coração. Uma entrega total, né? No escuro, E não sabe nem para onde como, vai. não tem como, porque você não pode dirigir lá dentro, você não sabe nada. Sim. Nossa, Helene, e é muito lindo, assim, e o que eu acho muito lindo da gente ter você como a mestra da terapia multidimensional é a simplicidade que você passa a informação e o tanto que você humaniza o seu próprio processo, né? Porque
Você sabe, os alunos, quando eles entram em contato primeiro, né, com essa técnica, Sim. eles acham que é uma coisa muito distante deles e acham que eles já teriam que chegar prontos para já entender, ter essa entrega e aprender a focar no coração, sendo que nunca focou no coração. Né? Por mais que a Sim. gente diga, se no coração, Ah, a gente não está no coração. não Né? tá, não. A terapia multidimensional traz muito esse nosso contato com o coração, né? E é justamente desse espaço onde tudo vai acontecer, É. né? Sabe que eu também, quando comecei, durante muitos anos, eu posso dizer até a que data? Até 2004, né? Eu trabalhava com o coração desde os anos 89, vá, início de 90, tudo certo? São muitos anos. E um dia houve um momento em que eu tinha reunido um grupo de pessoas que adorava a canalização e queria saber muito mais diretamente dos mestres sobre a ascensão. E os mestres nos transmitiam informações importantes. E numa dessas reuniões, que as reuniões já tinham iniciado em 2003, numa dessa reunião, os mestres nos disseram, éramos um grupo de 7, 8 pessoas. E nos disseram, hoje nós vamos fazer para vocês a abertura do vosso chakra do coração. Eu fiquei passada, porque tudo o que eu fazia era no chakra do coração. Eu tinha a certeza que com tudo o que eu fazia, ele podia ser um chakra aberto. Não fazia ideia que ele estava fechado. Mas eu sentia aqui no peito uma sensação como se fosse um disco, um anel assim, bastante grande, tipo 5 centímetros, uma coisa assim, bem redondo, bem forte, que eu sentia aqui. E eu fiquei curioso, e como toda a gente do grupo canalizava um pouco, cada um arranjava para captar uma resposta. Uma vez era um, uma vez era outro. E eu fiz a pergunta, mas eu não entendo bem, porque eu pensava que nós tínhamos trabalhado tudo no coração, já há anos que a gente trabalha no coração. Como assim o coração não está aberto? Parece que ele está aberto. E a resposta que eu recebi me deixou de queixo caído, que foi: o corpo mental também tem um coração. Então, para mim foi um balde de água. Um balde de água frio, gelado. Que é, veja-se tantos anos, desde o início de 90 até 2003, 2004. São anos. E você está trabalhando no coração, com certeza você está trabalhando no coração do corpo mental. Ainda não saiu do corpo mental. Por isso, é misterioso esse mundo. E o mundo do coração, apesar de toda a gente dizer, sim, 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 quando a gente entra e toca e é realmente iniciado, somos iniciados por Jesus. Ele é que abre o chakra do coração de cada pessoa. Novo terapeuta multidimensional. E não há cá conversa. Quando ele abre, ele abre. Não é... Agora, nós, primeira vez que fomos, era um grupo de 7 pessoas, mais ou menos, gritamos. Todos nós gritamos, não um grito grande, porque a pressão era muito forte e a dor era uma dor aguda, tipo, não é uma agulha, porque não era tão fininha, mas é a ponta de uma caneta. Carregando, imagina aqui o teu peito na pele, na superfície, ou mesmo lá dentro, a pena entrando, uma coisa que carrega com força desse tamanhinho tão pequeno. Não é uma agulha, não. Mas é uma coisa já forte que faz uma pressão e nós estávamos assim, que isso? Que isso? Pronto. Ok. E perguntamos o que é essa dor, porque todos sentimos. E a resposta que eu recebi foi que ninguém tinha o coração aberto. Portanto, ninguém podia ajudar a passar essa pressão que é tão forte, que é de um mundo por outro, um universo por outro.
E aqui todos tiveram que passar a pressão através da transmutação numa sensação física forte. E realmente nós ficamos a receber essa abertura do chakra do coração. Foi 2004, enfim, está tudo registrado em livro que eu escrevi na época com outros autores, e tudo ficou gravado. Mas é muito interessante, portanto, muito falamos do coração, e antes de chegar ao coração, é preciso também muitos anos, mas uma certa condições físicas que se passe, que não aparece assim, sozinha. Ela aparece por alguma razão muito especial. E na terapia, os professores de terapia recebem essa iniciação de poder trabalhar com Jesus e abrir o coração de outras pessoas. Não são elas que abrem, é sempre Jesus que abre. Não há um professor que abre, nem eu. Todos respeitam e deixam que Jesus abra o chakra do coração das pessoas na real dimensão do amor. É isso que acontece. Não, é uma iniciação muito linda, né? Muito emocionante durante o curso. E eu sinto, Helene, assim, que todas as pessoas que procuram o curso, elas vêm pelo coração, né? Elas vêm realmente quando esse coração já está preparado para ser ativado, né? Tanto que quando as pessoas começam a me procurar para fazer curso e vêm com muitas dúvidas mentais, eu já falo para ela, olha, talvez ainda não seja o seu momento. Porque é um chamado muito do coração, né? Eu mesma, quando eu fiz o curso com você, de curso normal, básico, né? Eu fiz sem nunca ter feito sessão, eu não sabia nada do curso, eu só ouvi falar terapia multidimensional, vi uma fotinho sua, falei, eu vou fazer esse curso. Eu nunca nem sabia o que tem nesse curso, né? Então, assim, realmente é o coração que chama a gente, né? Como se fosse um imã, né? Um chamado muito forte para ele. E depois que a gente faz, a gente fala, nossa, agora eu entendi o porquê que eu estava aqui nesse curso. E aproveitando esse gancho de iniciação, Helene, eu também gostaria de te perguntar, também aproveitando para fazer a propaganda do seu curso, que vai ser semana que vem, né, de canalização, eu queria entender, na verdade foi uma pergunta que me mandaram, de como foi esse seu processo de canalização das iniciações. Né? Porque para quem não sabe, gente, durante o curso de formação de terapeutas multidimensionais, a gente tem várias iniciações com os mestres ascensionados. Né? Todas essas iniciações a Helene canalizou e passou para os instrutores para que eles iniciem essas pessoas que vêm para a formação. Então, você podia falar um pouquinho sobre esse processo de Eu posso. Então, quando comecei a ensinar, não sabia pôr em palavra aquilo que eu fazia. E depois não tinha ideia que era preciso transmitir energias para as pessoas. Mas a gente se reunia para fazer conversas sobre essa terapia. Ela ainda não tinha nome, né? E eu comecei a dar o nome de terapia multidimensional, que era o nome que me passava assim, mas eu não sabia o nome real. E o que acontecia é que a gente se reunia uma vez por semana. E a duração do curso era de 1 ano. Uma vez por semana a gente se reunia. E então nós conversávamos. Eu deixava as conversas serem inspiradas pelos mestres. E aí de repente eles diziam, vamos fazer uma iniciação agora. E eu, o que é isso? Pronto. E aí eu deixava que ele falasse para mim, e eu levava as palavras minhas, mas eu sentia a energia tudo deles, eu fazia exatamente como eles me orientavam, e no final eles davam um nome a essa iniciação. Diziam, essa é a iniciação da energia da rosa de Orion. Orion. Mas a Orion, mas eu conheço esse nome, mas eu não conhecia nada das estrelas, nada das coisas. Ia depois ao Google procurar saber aqui. E a iniciação de Orion, da energia rosa, ela é dada pelos cavalos. Bom, tudo bem, é absurdo, é bonecada, tá bem.
E a minha mãe vem de férias e a minha mãe é muito esperta da astrologia e da astronomia. Astronomia também. E ela disse, sim, Orion, a constelação de Orion, na entrada dessa constelação há uma parte que se chama a cabeça do cavalo. Eu, ué, que é isso? Mas parecia pior, porque mais eu avançava, mais era pior, porque Sirius, luz azul de Sirius. A minha mãe disse, pois Sirius, sim, é, uma, é um sol, são 3 sóis. Porque havia o nome dos cursos também, que tinha um nome estranho. Enquanto eu não tinha descoberto o nome do curso, porque havia uma turma em Lisboa, uma outra turma no entroncamento onde eu vivia, uma outra turma em Coimbra, que é a primeira cidade, a terceira cidade universidade da Europa. A terceira universidade da Europa. E uma no Porto. Portanto, a cada semana, depois o segundo ano, porque o primeiro ano era só entroncamento. Depois o segundo ano, eu ia em cidade, em cidade, em cidade, e a minha filha passava a vida a fazer sanduíches para mim, para que eu possa ir, porque havia turma de 40, 50 pessoas quinzenal. As pessoas vinham a cada semana, ou 15 em 15 dias, conforme a cidade, né? Uhum. E cada turma tinha um nome. Então era Sirius, vinha Sirius, o nome de uma turma. Aí, tudo bem, mas faltava uma coisa, Sirius Beta. Não, eles diziam não. Era Beta Sirius, Beta Sirius. E a minha mãe tinha vindo de férias e eu disse, faz algum sentido Beta Sirius? Ela disse, não, não é Beta Sirius, é Sirius Beta, que se chama. É a segunda estrela, é Sirius, são 3 estrelas, são 3 sóis, uma constelação com 3 sóis. Eu não sabia nada, mas eles dizem Beta Sirius, então vou fazer Beta Sirius. E o curso se chamou Beta Sirius. Depois tinha outro curso que se chamava Lua 11. Lua, 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 até encontrar essas duas palavras e juntá-las. E faz algum sentido, Lua 11 tem que ter muitas luas para ter Lua 11, né? Não é que fui lá pesquisar nas coisas. Não eram as luas de Saturno, que a gente já sabia que tinha luas. Eram luas de Júpiter. E Júpiter tem uma lua que se chama Helena. Olha só. De onde eu tiro isso? Então são coisas assim que a gente não sabe, mas que através da confiança do coração os mestres conseguem levar. Mas é preciso dar tempo, porque não dá para receber tantas coisas. Oh, sim, pode dar para um gênio, mas eu não sou um gênio, né? Portanto, são anos e anos aparecia mais uma iniciação, conforme. E eu quero dizer uma outra coisa. Os primeiros anos não havia certificados. E eu perguntei, como é que vai ser o certificado? O que é que a gente vai escrever? E eles me disseram, certificados? Não há certificados. Vocês não têm o nível para receber um certificado. Nenhum dos alunos tem um nível energético para ser qualificado como terapeuta multidimensional. Vamos ter que recomeçar a trabalhar. E o ano a seguir a gente recomeçava. Mais um ano de estudo. E então, aí já apareceram os certificados. Porque a estrutura do coração, se não tivesse madura, fica tudo na cabeça, não vale a pena pensar no certificado que ele não te serve por nada porque você não está na frequência, então não vale a pena tentar empurrar as coisas e fazer uma decoração na sua sala com quadros, porque não é disso que se trata. É uma escola real que existe multidimensionalmente e que o certificado tem um valor incrível. Ele é real, não é um papel que o lá. Pouco importa o desenho que está nisso. Importa é o percurso que o aluno conseguir superar, porque há pessoas que vão sair na primeira metade da manhã do curso. Não vão voltar.
Já tive várias. Ainda não aconteceu comigo, não. Espero que não aconteça, mas pode acontecer, E né? mesmo que acontecer, não faz mal a você, não é? Não faz mal nem ao aluno nem a você. Sim, Mesmo que acontece, não é grave, não há nada de grave. É surpreendente. sim, é só no tempo certo, né? Quando a pessoa realmente está preparada. Porque o curso, né, Helene, assim, ele abre uma porta, né, através do nosso coração, de um acesso para tanta informação que o que a gente recebe no final de semana, né, no tempo do curso, é tão pouco perto da vastidão que a gente pode acessar, né, Uhum, com essa portinha, com essa abertura depois. isso E mesmo. eu acho isso assim surpreendente, muito lindo. E aproveitando até isso para te fazer outra pergunta, que na verdade é uma pergunta que eu já me fiz muito e que muita gente também me faz quando acaba o curso, é por que não tem o nível 2, 3, 4, 5 da formação? Porque é tão rico o tanto de coisa que a gente acessa com a nossa própria experiência após o curso, Hum. né, de outras informações que a gente recebe e que fica sempre essa perguntinha, poxa, mas a gente já não podia ter o nível 2 da terapia multidimensional, o avançado, algo nesse sentido? Quem sabe os mestres vão criando as coisas. Eu duvido um pouco, porque é como se tivesse você acesso a um dicionário. Você depois com a letra desse dicionário, desse alfabeto, né, acesso a um alfabeto. Você escreve poesia, receita de cozinha, você faz o que quer. Mas o princípio é ter tido acesso a esse alfabeto. Eu acho que nós o que estamos a fazer é só um alfabeto. Pois o resto dentro é tão imenso, tão enorme. De repente você fala grego, né? Então não há como fazer. Você vai criar arte com grego, vai fazer, sei lá, o que você quer, né? E há muita liberdade. E eu acho que é bom poder respeitar a liberdade. Sim. Eu considero, apesar de gostar muito de cursos, eu adoro fazer cursos, né? Eu gosto de dar, mas eu também adoro ser aluna. E quando eu penso assim, nossa, se tivesse um curso mais avançado, a gente acessar outras coisas, mas ao mesmo tempo, mesmo não tendo, eu considero a terapia multidimensional uma terapia, um curso, né, uma técnica muito generosa, porque ela é muito livre, né? É muito livre no sentido de, na medida que você for estando pronto para acessar essas informações, elas vão chegar. Né? Elas vão chegar, elas chegam, a nossa equipe, os mestres, eles vão trazendo essas informações. Então, é também mais um exercício de entrega, né? Entrega E, dessa ansiedade de querer mais. e também existe a reciclagem. E as pessoas, mesmo formadas como professor, fazem também a reciclagem no curso normal simples comigo, muitas vezes, para rever a matéria. E eu acho que cada vez que uma pessoa recicla esse curso, os guias são trocados, os guias são mudados e a consciência é elevada, porque é uma terapia de ascensão. E essa ascensão, ela se faz logo que você esteja em contato de novo com as mesmas iniciações. Mesmo que seja para essa mesma linga-linga, não é. Porque a papinha, ela não tem a mesma natureza energética. E você ouve o professor a dizer a mesma coisa, mas dentro de você aquilo atua, eleva a tua frequência mais, e isso você não tem como. Você não tem como nem explicar, nem saber, mas sai uma pessoa diferente. De novo, passou. É como a gente fala, o rio corre, mas não há duas vezes a mesma água que você vai encontrar. A energia é da mesma forma. Não vai dar para ser duas vezes a mesma água. E cada vez que a gente faz, a gente está Sim, no eleva, pico eleva, eleva. da frequência, né? Da nossa É frequência. isso mesmo, E é aí a isso gente mesmo. acessa novas informações. Muita gente comentou Acesse, aqui que fez a reciclagem e é, que sentiu muita diferença, né, ao é, fazer. É muito lindo. é. E assim, Helene, uma coisa também que eu sempre falo nos cursos é Uhum, que você passou para gente é que você não é uma pessoa visual,
né? Assim, de ter Não muitas sou, não. visualizações. E Uhum. isso ajuda muito aos alunos, sabe? Espero que Porque eu possa ajudar, sim, porque ajuda muito, igual não tem. Não tem. Já tem. ajuda muito porque nem todo mundo vê, né? Às vezes ainda vai desenvolver, mas nem todo mundo vai desenvolver, porque tem outras habilidades psíquicas, né? Outros sentidos É. mais aflorados. Uhum. E aí muita gente pergunta para mim, e eu vou aproveitar aqui que é a sua presença para perguntar como que você foi ganhando confiança sem estar vendo, porque a gente ainda volta muito para a Não mente, tinha né? escolha, não tinha escolha, não tinha escolha. Era para confiar, eu não tinha escolha. Eu não sabia o que é que acontecia, e só através das sensações, como eu reconheci que essa sensação eu tinha tido com essa outra pessoa, e eu fazia muitos atendimentos. Para dizer a verdade, quando eu comecei a trabalhar em Portugal, depois de ter largado o bastão, nos fins de semana, que era sexta, sábado e domingo, começava sexta de tarde até o final do dia, às vezes até 2 da manhã. Sábado e domingo vinham famílias inteiras para serem atendidas. Então sentavam no meu salão, eram 6, 7, 8 pessoas, e eu fazia o atendimento um atrás dos outros, e eles iam embora juntos, todos, né? Então, eu cheguei a atender 14 pessoas por dia, por isso eu não tinha como ficar a pensar nos meus botões, porque as pessoas que vinham tinham situações tão dramáticas, tão difíceis, que o meu único recurso era de confiar, porque eu jamais podia imaginar uma solução para essas pessoas, jamais. E vinham com regularidade e conforme os resultados eu confiava ainda mais, porque na verdade o que te interessa nisso não é saber o porquê, porque o porquê não te interessa. O que interessa é que a vida da pessoa pode mudar e que ela vai mudar e que a pessoa vai viver outra coisa. E isso é fantástico, não tem palavra por isso. Portanto, te dá mais confiança ainda, porque você só quer o bem, só quer que tudo esteja bem. E não quer nem saber, porque saber não dá o bem aos outros. Saber não dá o bem. Então, essa confiança, ela foi se criando e avançando assim. O não ter visão, só abençoei não ter visão. Porque tive período da minha vida que eu via, mas são um período muito negro, em que o que eu via era horrível e esse sofrimento a mais. Portanto, eu quando via as coisas, eu sabia que ia ficar doente durante ainda 2 ou 3 semanas. Então, via assim uma coisa, não vou descrever, não vale a pena, mas assim eu sabia. Mas isso não era do atendimento, eu andava na rua e de repente, pá, né? E eu, não, mais uma vez uma coisa. Pronto. E aí já sabia, 2, 3 dias depois já começava a ficar doente, etc. Enfim, essa não me encorajou, nem me deu vontade nunca de ver. Eu, o pouco que eu vi, muito pouco, era tão a porta de entrada de uma situação que ia ficar muito difícil, que eu nunca me encorajei, nem tentei me encorajar. Mas pensava sempre assim, os outros que vêem, porque tinha clientes que viam, né? Tinha clientes que viam e que me contavam. E eu invejosa. Ai, eles estão a ver. Nossa Senhora, eles estão a ver. Aí ficava essa inveja branca, mas essa inveja era inveja também. E o que é que eu fazia? Pronto, mentalizava-me e pensava, pronto, de cada maneira, as coisas têm tudo um propósito e um sentido. Se eu não vejo, porque se é para voltar a ver o que eu via, eu não quero. Portanto, eu prefiro não ver, simplesmente. E outra coisa, se eu não vejo, é que eu tenho que desenvolver outras coisas. Agora, diz-me a verdade. Se você vê que há um precipício à frente de ti, claro que tu tens confiança que estás guiado pelos anjos, porque tu viste o precipício, ok? Aí você não sabe e não vai saber jamais que atravessou um precipício e ficou sempre guiado pelos anjos, mas desenvolveu uma confiança. E a pessoa lá que viu o precipício fala contigo no final da sessão: olha, a gente passou em cima de um precipício e nós atravessamos, não sei como é que a gente atravessou. Eu
nem sei do precipício, nem sei que atravessou, nem sei que não atravessou. Só sei que terminou a sessão. E pronto, é só isso que me interessa. Portanto, pessoas que veem e que descobrem coisas, elas existem. Mas eu vou vos contar uma coisa que eu conto a todos os meus alunos. Escreve a palavra Deus. Aqui. D-E-U-S. Onde está o eu? Eu respondo, essa frase não sou eu que inventei, eu recebi de alguém. E não sei quem é esse alguém, não me importa que ele também recebeu de alguém. Dentro da palavra Deus, se eu estou dentro da palavra Deus, estou no centro. No fundo, no centro é o coração. Então, se eu estou no meu coração, eu estou no coração de Deus. É só isso que você tem que se lembrar. Eu vejo, tudo bem. Eu não vejo, tudo bem. O que me interessa é eu estar no lugar seguro, tranquilo, protegido, eu no meu bom lugar. Não me interessa o resto. Portanto, a única coisa que me ficou quando me disseram isso é reforçar o estar no coração. Porque eu sei, eu entendo, eu ensino que se eu estou no meu coração, eu estou completamente protegido. E há pessoas que viram coisas imensas em cima de mim a tentar interferir comigo, mas eu não vi nada, não senti nada, eu estou tranquila, estou no meu coração, a pessoa morreu de medo, quase fugia da sala e pensou, mas se ela não está a mexer, por que eu vou sair? Então, tá. E ficou. E no final, tudo a tremer, veio me interrogar e disse, mas o que é que tu viste isso e aquilo? Não vi, não sei. Para mim, tudo correu bem. Maravilhosa. Muito bom. Vocês estão entendendo que nada de que nossa percepção da Terra possa servir. Porque nós não temos capacidade. Aquelas que a gente requer, que a gente deseja, são tão minúsculas que não dá para fazer disso nem uma papinha para um bebê. Portanto, deixa isso do lado e viva com confiança aquilo que Deus te deu e avance com ela. Muito lindo isso. E a gente volta mais uma vez para a entrega, né, Helene? Uhum. Tudo que a gente pensa que um dia soube, que é tão pequenininho, né? A gente não tem ideia do tanto que tem do outro lado e que esses seres de luz junto com o nosso duplo vai lá e vai resolver para a pessoa e para a gente também, né? Quando a gente também faz. Claro, é para a gente também. A gente bem precisa mais dos outros. A gente é que precisa mais. A gente também. Deixa eu ver aqui. Gente, eu não sei quanto tempo a gente tem de Eu live. acho que a gente esticou muito tempo, né, hoje. Eu não sei quanto tempo. Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta a mais aqui. Tenho dormido muito. Quanto tempo tem, gente? Quanto tempo a gente tem de live? Que horas são? Vocês podem me dizer aqui embaixo que eu tô sem relógio aqui. Aqui são 00:30. Portanto, gente. na vossa já avançou um pouco o tempo. Já estamos a mais 1 hora daqui. Tá, a gente vai finalizar. Não vamos ter meditação, gente, mas olha, a Helene, ela faz meditação todos os dias no Facebook dela, né? Vocês sigam ela lá, porque senão a gente vai abusar, já abusamos muito da Helene. Eu só queria fazer mais uma última pergunta. O YouTube é mais fácil para encontrar as coisas. YouTube. Tá bem? Mais fácil. Antes de acabar, eu quero te agradecer profundamente e eu só queria te perguntar se o curso de formação para novos instrutores vai ser mantido em novembro, porque tenho muitos alunos desesperados querendo fazer o curso com você. Sim, vai ser mantido. Nós temos que rever o formato. Provavelmente vai ser online. Não sei exatamente. Provavelmente o tempo vai ser mais do que o tempo clássico. E vamos nos reunir
porque já estou intuindo que não vai ser nada igual, por causa dos tempos não serem nada iguais. E, Exatamente. e, e há algumas coisas importantes que algumas pessoas das últimas formações roubaram o material, deram outro nome e estão usando com outra. Enfim, é propriedade intelectual e é pouco correto de fazer isso, mas a natureza humana é sempre a mesma, a gente perdoa. Tá certo. Então eu vou mantendo o pessoal informado, eu aviso e todo mundo vai te acompanhar também. Muitíssimo grata por tudo, pela sua existência, Helene. Que bom que deu certo, que a gente conseguisse ver e falar. Gratidão. E uma boa noite. A Obrigada. gente se encontra do outro lado depois. Então a gente Tá continua esse bem, papo do lado de lá, gente. do outro lado. Tá bem. Muito Gratidão, obrigada. pessoal, que está aqui também com a gente, sustentando o nosso Muito campo. obrigada. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.